Os melhores momentos daqui a pouquinho. Antes tem só uma passada pela saída do campo. O Gustavo Gomes falou. Que estão cobrindo aqui o jogo. A gente vai ouvir agora o Gustavo Gomes falando dessa derrota do Palmeiras, dessa primeira derrota do Palmeiras na temporada, time que perde a invencibilidade e que vai ter chance de explicar agora. Um jogo muito equilibrado, acho que hicimos um bom primeiro tempo, mas o futebol é isso, não se define nos detalhes, mas acho que a gente, nosso campo pode virar o jogo. Vai ser difícil, mas a gente já demonstrou várias vezes e agora já mudar de chip, né, que está em modo Libertadores, que vamos ter um jogo difícil também lá. Agora Gustavo Gomes responde também sobre como foi a atitude do Palmeiras hoje aqui em campo, em Barueri, e o que faltou para o time se impor mais em campo e se encontrar mais. Sim, como falei, acho que hoje foi um jogo, acho que muito parejo, né? Equilibrado, se definiu nos detalhes, né? No último lance quase. Mas a gente agora tem que trabalhar, pensar na Libertadores e depois preparar o jogo para tentar virar e ganhar esse título. Palmeiras que joga Libertadores na quarta-feira contra o Bolívar, e agora o Gustavo Gomes também já fala sobre essa preparação, pensando que tem o jogo de quarta-feira e também tem a volta domingo. Como falei, acho que nosso elenco já demonstrou várias vezes também que na situação adversa a gente tira algo a mais e nós precisamos disso. Obviamente também olhar nos erros que cometimos hoje no jogo. Como falei, agora pensando na Libertadores e depois preparar um jogo que é um time muito difícil, mas a gente pode virar. Gustavo, você falou sobre a Libertadores na quarta-feira. Como não deixar o resultado de hoje afetar um jogo tão importante, já essa estreia na quarta e também o jogo de volta? Nosso time é muito experiente. Eu acho que, como falei, demonstramos. Agora, como falei, tem que, obviamente, olhar nos erros que cometimos hoje, tentar melhorar e enfrentar, que vai ser um jogo muito difícil também lá, né, na Bolívia. Mas a gente tem um elenco, um time muito experiente e temos que hoje, como falei, olhar, tentar melhorar e enfrentar da melhor maneira terça-feira, quarta-feira, né? Quarta-feira. O Gustavo Gomes respondeu algumas perguntas sobre a semana do Palmeiras. O Palmeiras foi premiado, entre aspas, com a pior logística, porque tem que subir o morro para jogar em La Paz. Tem uns gênios, né, de logística também, né, Barreto? Tem uma estreia de Libertadores entre finais de estaduais, para Flamengo, para Atlético Mineiro. Só lembrando que assim, a Libertadores escolhe primeiro. Sim, sim. Né? Então, essa data da Libertadores todo mundo já conhecia quando marcou os estaduais nessas duas. É uma realidade do Brasil. Agora, olhando pelo lado do Água Santa, ele vai pegar um time, ele está em vantagem no placar, ele tem um time que vai se desgastar com viagem e com o jogo de Libertadores. Você falou em vantagem no placar, vamos aproveitar para apertar o F5 do regulamento. Campeonato Paulista não tem vantagem então de mesmo resultado para o Palmeiras. Tá? Vantagem é o mando. O Palmeiras vai ganhar o jogo por qualquer placar para levar o jogo para pênaltis. E por mais de um gol de diferença para... Então o Palmeiras fica, além da logística ruim, ele fica também com uma obrigação a mais. Quer dizer, ele viaja, sobe o morro, estreia na Libertadores e volta precisando ganhar, né? O placar mínimo para levar para pênalti. E o Palmeiras não pode se dar muito ao luxo de jogar com reservas numa estreia de Libertadores. Essa Libertadores tem Eu estou curioso com isso aí, sabia? Porque ninguém anunciou, ninguém falou, ninguém tocou no assunto. Mas as listas vão sair e eu não sei se a gente não vai ter umas surpresinhas pelo caminho. Tem uma coisa, não que, né? O Palmeiras pode falar, talvez eu não queira lutar por esse valor, mas agora a Libertadores tem um regulamento que paga por vitória, né? Assim, então, cada vitória você ganha um valor. Então, acho que isso também pesa um pouco nas escalações e nas decisões que terão daqui para frente. Então, você tem uma final de Campeonato Paulista que decide em casa, né? Eu acho que o Palmeiras tem essa pequena vantagem, só que está atrás no placar. E tem uma semana de uma viagem bastante desgastada. Então, acho que essa semana vai ser bem determinante aí, vai ser interessante acompanhar a movimentação da estratégia e da logística do Palmeiras. Se eu não me engano, todo mundo vai viajar, a informação que se tinha, viaja amanhã.
Agora, eu acho que o Abel vai ter muito cuidado com essa gestão de energia, porque é um jogo de altitude, né? Então, assim, costuma acontecer de, no segundo tempo, esse desgaste ser muito sentido pelos jogadores. Você vai ter um tempo de recuperação já limitado para o segundo jogo da final. É fato que, assim, o Palmeiras tem totais condições de reverter esse resultado, né? No ano passado, perdeu de 3-1 o jogo para o São Paulo, o primeiro jogo, e na volta fez 4-0 em casa. Então, assim, tem a sua vantagem, mas é uma surpresa esse resultado. Muito bem, quem acompanhou essa surpresa de pertinho foi o nosso trio Milton Leite, Maurício Noriega e Richarlison. E eles já estão conosco. Milton, você comanda, boa noite. Tudo bem, Barreto, Renata, Ana, boa noite para todo mundo ligado aí no Sport TV. Transmitimos agora há pouquinho no Premier essa grande surpresa, né? A perda da invencibilidade do Palmeiras no campeonato, né? Ele tentava repetir um feito de 51 anos atrás de ser campeão invicto. Pode ser campeão, mas não será mais campeão invicto. A Água Santa conseguiu. Os outros 14 do campeonato não conseguiram derrotar o Palmeiras fazendo 2-1 agora há pouquinho aqui na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. Como eu disse, a Cinderela está mais forte do que nunca, porque o Água Santa já tinha tinha conseguido um feito histórico de chegar à final e hoje derrota o super poderoso Palmeiras. Maurício Noriega, Richarlison, meus companheiros aqui. Nós vamos falar sobre esse jogo. E aí, Noriega, boa noite. Primeiro, boa noite para a galera do estúdio, todo mundo que está curtindo o programa. Foi uma surpresa, mas foi uma surpresa construída com méritos. A gente não pode negar isso. Naquele acidente, não né? Foi por acidente. E olha, pelo que aconteceu no segundo tempo, ficou barato para o Palmeiras. O Água Santa poderia ter feito pelo menos mais um gol. Jogou para isso. Para tentar resumir o que foi o jogo, a gente vai ver aí pelos melhores momentos. O Palmeiras jogou um primeiro tempo bem legal, bem forte até os 30 minutos. Depois caiu muito. E parece que o pessoal do Água Santa pareceu, opa, o bicho hoje não tá tão feio assim, dá pra gente brincar. Tanto que teve chances antes de fazer o gol e contou com erros individuais de jogadores como Zé Rafael, como Marcos Rocha. Uma tarde muito ruim do Everton. Uma tarde muito ruim do Rafael Veiga, do Rony, jogadores que foram para a seleção do Palmeiras jogaram muito mal. E acho que para chegar a esse resultado, o Água Santa precisou dessa conjunção de fatores. O Água Santa jogar bem e o Palmeiras jogar mal. Se o Palmeiras não tivesse jogado tão mal como jogou no segundo tempo, dificilmente esse resultado aconteceria. Mas as decisões são assim. As situações apareceram e o Água Santa foi o mais competente. Boa noite a todos. Primeiro, eu acho assim, é legal quando você vê uma equipe surgindo no futebol, principalmente aqui em São Paulo, que é o Água Santa, que tem uma história bem curta, mas que tem a humildade de saber que é um time que é limitado tecnicamente, que iria enfrentar uma equipe superior, mas muito superior, que é um trabalho consolidado de 3 anos, né, do Abel, até mais, né, de vitórias, de jogos. O Abel que tem um total domínio sobre a sua equipe e que traz uma metodologia diferente com um treinador novo, que é o Carpini, que faz a sua equipe jogar conforme ele acredita. Ele faz a sua equipe acreditar naquilo que ele acha que é o ideal partida a partida. Porque se a gente pegar, o Água Santa já jogou com 3 zagueiros, já jogou com 2 linhas de 4. Hoje o Água Santa jogou quase num 4-1-4-1. Né? Então, assim, essa possibilidade de trazer uma nova metodologia de um novo treinador que vem surgir no futebol, traz a humildade junto, do Água Santa saber, se a gente fizer uma partida perfeita, a gente pode brigar de igual para igual com o Palmeiras. Se a gente não fizer, a gente vai ser surpreendido porque realmente a equipe do Palmeiras é melhor. E hoje o Água Santa fez isso. Foi humilde em marcar, sofreu quando teve que sofrer, aproveitou que o Palmeiras não fez um bom jogo, uma boa partida, com bastante falhas individuais e coletiva, principalmente da parte defensiva do Palmeiras, e soube aproveitar as oportunidades que surgiram, Milton. Aliás, vale dizer, né, André, foi um belo jogo, foi um jogo de muita alternativa, o Água Santa não manteve fechadinho lá atrás, né, saiu para jogar, sobretudo quando percebeu que o Palmeiras não estava numa grande tarde, né? Mas foi também um jogo de muito erro, né? Muita saída de bola errada, dando chance pro adversário fazer gol, muita tomada de decisão errada dos jogadores. Os dois times erraram demais, nós vimos nos melhores momentos, que a galera tá curtindo aí com a gente, que houve chances do Palmeiras com o Dudu em saída de bola errada, do Água Santa, com o Gabriel Menino em saída de bola errada, com o Hendrick em saída de bola errada, e o Palmeiras ofereceu várias chances para a equipe do Água Santa, o Everton, a gente está vendo, dificilmente você vê o time do Palmeiras desarrumado em campo. Hoje a gente viu em várias situações, confuso na saída, confuso na decisão, o Everton saindo mal do gol, bate-boca daqui, bate-boca dali, bate-boca de jogo, né, situações de jogo. E nesses lances errados, muitas situações de gol aconteceram, né? E para sorte do Palmeiras, eu acho, principalmente no segundo tempo,
por pouco, o Água Santa não fez mais. Porque se faz com 2 gols de diferença, é um jogo bem mais complicado. O torcedor do Palmeiras vai lembrar que no ano passado virou para cima do São Paulo. Óbvio que isso pode acontecer porque o time do Palmeiras segue sendo muito bom. Mas a gente vai ver. Olha, quantas... Tudo não é jogada trabalhada, criada. Inclusive o lance do gol. Uma hesitação de Everton e Marcos Rocha. O Marcos Rocha erra e aí o Mezenga, que jogou um partidaço, fez o segundo gol. E esse foi um dos muitos erros de saída de bola. Palmeiras errou muito, o Água Santa também. De novo, nessa erro de saída de bola do Palmeiras. O Patrick Alan, que tinha pegado... A primeira vez que ele pegou na bola, ele tinha acabado de entrar, fez esse passe maravilhoso aí para o Bruno Mezenga, que chegou a 7 gols agora no campeonato. Como as meninas estavam dizendo, né? Nós temos no meio de semana o Palmeiras jogando pela Libertadores, que é mais um complicador, né? O Palmeiras tem uma viagem, jogo na altitude que nunca é simples, né? Estreia na Libertadores, volta e tem que fazer 2 gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Se o Palmeiras ganhar por 1 gol de diferença, a decisão será nos pênaltis e, claro, o Água Santa joga pelo empate. Algo a declarar, Rick? Não, só isso. Não sei se eu tenho algo a declarar, mas eu tenho algo a observar. O Água Santa estava disputando cada jogada como se fosse, né, a bola da vida de cada jogador. Com razão, né, Barreto? Eu acho que o Mezenga falou na saída de campo uma coisa que é muito que esse time representa. Assim, todos esses jogadores, eles cresceram querendo jogar futebol, né, quando criança, sonhando em jogar esse tipo de jogo. Né? Assim, aproveita, essa é a sua oportunidade, você está jogando uma final, quando que vai acontecer isso de novo com o Água Santa? E eu acho que eles, eu não sei se foi o Richarlison, acho que foi o Richarlison que falou, que foi entendendo que o jogo estava se apresentando... Nori. O Nori, isso. Opa, o bicho não é tão feio quanto parecia. Exatamente. E foi entendendo que o jogo estava apresentando e foi crescendo, aproveitando que o Palmeiras não estava numa noite inspirada, o que é muito difícil. A gente fala muito da consistência do Palmeiras do Abel. É um time que é difícil de sofrer gols porque erra muito pouco defensivamente. É um time que nos jogos mais difíceis, que está com dificuldade de criação, vê na bola parada uma solução. As bolas paradas do Palmeiras são muito fortes, muita variação de jogada. Hoje foi um gol de novo, de bola parada. Não estava dando certo muita coisa no jogo, no segundo tempo, né? Era início de segundo tempo. Acha a bola parada, empata o jogo. Poderia ter incendiado o jogo ali. Só que não. Quem cresceu, e eu acho que isso é um ponto que a gente teve que ressaltar do Água Santa, né? A cabeça. Porque era um time que tinha aberto um placar 1-0, entra no segundo tempo, toma um empate e não se abala. É muito difícil para um time que, né, já não é favorito no jogo. Você tomar um gol no... Era para o Palmeiras crescer. E quem cresceu ali foi o Água Santa, que criou as melhores oportunidades do jogo. Eu concordo com o que o Nori disse. Poderia ter sido pior esse placar. 2-1 até tá no lucro. Ô, Barreto, eu fiz o jogo ontem, Grêmio e Caxias. Renata fez América e Galo, né? Eu fiquei muito, não surpresa, acho que essa palavra nem contempla. Mas é muito interessante como o trabalho do Thiago do Caxias, o trabalho do Carpini também, Thiago, né, no Água Santa, ele mostra que você tem recursos onde você tem ideias, né? Então, eu acho que isso é o grande mérito dessa reta final de campeonato estadual. Eu tenho olhado um pouquinho por esse ponto de vista. De uma equipe muito competitiva, acho que essa observação é muito válida, né? Do Água Santa brigando por todas as bolas. E é muito legal você acompanhar a evolução do time. Renata lembrou da derrota numa das primeiras rodadas e as entrevistas do Carpini sempre direcionavam o time para uma evolução, para melhorar e para chegar a essa decisão. Eu estava ouvindo uma entrevista dele antes do jogo, numa matéria no pré-jogo que o Milton comandou. Aliás, parabéns pelo pré-jogo do Sport TV, que ficou realmente muito legal, com o Richarlison no campo, o Nori com o Milton na cabine. E o Carpini falava, olha, eu imaginava que dava para chegar numa semifinal. Então, ele tinha muita consciência do trabalho dele para construir isso e acabou chegando ainda mais longe, que foi chegar nessa decisão e agora ainda sonhando mais alto, porque sai na frente no placar nessa primeira partida. Cabe ao Palmeiras agora, né, Milton, ser um bicho mais feio do que o Água Santa está esperando ainda no segundo jogo. Né? Ô Barreto, você falou do jogo da vida, nós até comentamos aqui no pré-jogo, né? O Água Santa encerra o seu ano domingo que vem. Quando acabar a final do Campeonato Paulista, acabou o ano do Água Santa. Tanto que houve uma medida da CBF prorrogando inscrições de jogadores, porque a janela já estava fechando a semana passada, para que os jogadores pudessem terminar. Os contratos terminaram a semana passada, os contratos desses jogadores.
todo mundo já está saindo. Eles tiveram essa autorização porque o time foi para a final do Campeonato Paulista, porque eles não têm nenhuma competição nacional, Copa do Brasil, Série D, enfim, nada disso. O Água Santa só vai voltar no Campeonato Paulista do ano que vem. Talvez, quem sabe, como campeão, mas é o que vai acontecer, porque não tem mais... Então, era o jogo da vida mesmo, né, para os jogadores. Muita gente, certamente, procurando emprego ainda. E tem uma coisa, Ana, Renata, Barreto, galera, que eu achei muito legal, muito positiva. Semana que vem a gente pode estar falando de outra coisa. A gente pode estar falando que o Palmeiras goleou o Água Santa e foi campeão. Essa primeira parte da final, ela teve um começo, um meio e um fim. E acho que o mais legal para mim do Água Santa no jogo foi que, sabendo que é um time mais fraco que o do Palmeiras, apareceu aquela janela de oportunidade. Isso é bom, hein? Foi bonito, né? Gostou da janela de oportunidade? O Água Santa foi para ganhar o jogo. Porque muitas vezes o time mais fraco... Acho que dá, e vou, percebe, o time grande tá jogando mal. Peraí, vamos ficar aqui, vamos segurar o nosso, quem sabe um empatezinho tá legal. Não, o Água Santa percebeu que o Palmeiras estava jogando mal e no segundo tempo muito mal. Opa, temos a nossa chance aqui, vamos fazer o nosso. E fizeram. Esse para mim é a grande mensagem que fica do jogo, né? De uma equipe que tem as suas limitações, tem as suas dificuldades, classificou nos pênaltis para chegar na final do campeonato 2 vezes, jogando menos do que jogou aqui, registre-se. Só que quando ela percebeu, opa, é o dia hoje, abriu essa chancezinha, vamos fazer alguma coisa diferente, fizeram, encararam o Palmeiras de peito aberto, sem medo, e foram premiados pela vitória. É isso mesmo. O Bruno Mezenga mesmo falou no finalzinho, né? A gente tem que jogar acima do nosso limite para igualar aquilo que o Palmeiras tem de melhor. E foi isso que o Água Santa fez. Através de tudo isso que a gente comentou, né? Da fragilidade do jogo do Palmeiras hoje, da humildade de marcar, de tentar fazer o jogo ficar mais fácil, irritar a equipe do Palmeiras, trabalhar o lado emocional de alguns jogadores do Palmeiras, que hoje foi visível o que aconteceu, né? Através de erros individuais. O Água Santa soube, né? Vencer tudo isso e, acima de tudo, fazer um belo jogo. E fisicamente muito bem treinado. Muito bem treinado. Hoje, fisicamente, o Água Santa atropelou o Palmeiras aqui. Não tinha bola perdida, bola dividida. Final é assim. Tá aqui o Richarlison, que sabe disso. Na final, o cara, nas divididas, quase sempre deu Água Santa. Muita imposição na marcação, recuperação, roubada de bola. É um time que é muito bem treinado também no aspecto físico. Milton Leite, Maurício Noriega e Richarlison, muito obrigado pela participação de vocês no Troca de Passe. Houve 2 citações na entrevista do Bruno Mezenga aqui, né? Richarlison fez agora, Renata tinha feito antes. Só me resta rodar a entrevista do Bruno Mezenga, né? Porque tornou-se ainda mais relevante. Então vamos com o autor de 2 gols. Já seria relevante só por isso, né? E além de tudo tem o conteúdo também pra gente rodar aí. Opa, peraí. Segura o Bruno Mezenga então, que é gravado, porque tem o Carpini ao vivo. Vamos com ele primeiro. Não só com os atletas, que eu acho que não cabe nenhuma divisão, a maior parte é deles, e a comissão, né? Pouco se fala do meu preparador físico, do Caio, do Serginho Auxiliar, do Felipe, nosso treinador de goleiro, que hoje você vê as defesas que o Igor fez, foram decisivas, principalmente no primeiro tempo. Então a gente tem toda uma equipe, né, que merece também todo o mérito de tudo isso que está acontecendo. Em relação ao jogo, nós esperávamos exatamente essa dificuldade, o Palmeiras, o que tem de melhor, né? Aí sai um Dudu entre o Giovani, entre o Hendrick, são muitas alternativas, um time extremamente bem treinado, como eu falo sempre, talvez uma melhor comissão, um melhor treinador, um melhor elenco, uma disparidade financeira muito grande, onde muito se falou que não existiu favoritismo e o favoritismo não ganha jogo, e eu concordo, mas existe a responsabilidade do grande, né? E não somos nós. Então a gente fez um jogo seguro. O primeiro tempo não fizemos um bom jogo, eu acho que o 0-0 saiu até de bom tamanho para nós, né? O Palmeiras criou muito mais situações, teve muito mais volume, o controle do jogo, e no segundo tempo nós conseguimos equilibrar um pouco mais. Fizemos o gol do primeiro gol, no momento onde não éramos melhores na partida, então foi num bom momento, né? No mérito ali individual da batida e da finalização do Mezenga, e depois no segundo tempo a gente conseguiu controlar um pouco o jogo, jogar um pouco mais também, sustentar um pouquinho mais a bola, e aí criamos situações, bola na trave, né? As entradas foram muito boas também, então acho que isso valoriza todo esse contexto, mas como você falou, o primeiro jogo, não vencemos nada, não tem nada definido, tudo muito em aberto, e a gente já sabe que vai ser uma batalha muito difícil dia 9. Aline, a gente dá prosseguimento aqui, porque acho que não tem muita informação de potência do Palmeiras, não tem informação de depois do início. Isso é uma informação da agremiação pra gente.
verdade, nós criamos algumas alternativas, variações dentro do que nós iríamos fazer, né? Essa situação de dar um pouco a bola para o adversário em alguns momentos, a gente usou, né? Mas não foi uma coisa treinada. Acho que foi o volume do Palmeiras, a imposição do Palmeiras que nos fez, né, baixar um pouquinho as linhas e sofrer um pouquinho. Foi mais pela imposição do adversário, não foi uma coisa treinada, até porque nem é o que eu acredito muito da maneira que eu gosto de trabalhar. Gosto de ter a bola, gosto da construção, gosto do pé em pé, gosto das triangulações, enfim, situações onde se joga futebol. Né? E até vale pegar esse gancho, né? Em alguns momentos a gente ouve-se muita coisa por parte de muitas pessoas, né, que o Água Santa é uma equipe violenta, que o Água Santa não joga futebol. O Água Santa é uma equipe competitiva. Se você pegar os números de cartões amarelos, estatístico no SofaScore, em qualquer site, você vai ver que o Água Santa não é a equipe que mais sofre, toma cartões, não é a equipe que mais faz faltas. Então a gente também joga futebol. Nós não fizemos toda essa campanha dando pontapé em ninguém. A gente compete muito, isso eu não abro mão, isso é a minha característica. Foi ano passado no Santo André, classificamos. Foi ano retrasado na Inter de Limeira, classificamos. Foi nos 2 anos que eu fiquei no Guarani, fizemos boa campanha. Jogar, propor, ficar com a bola, ter coragem, sim. Competir eu não abro mão, e é o que eu acredito. Usei até de exemplo essa semana no programa que eu fui, que se tivesse alguém para ter parado a jogada contra o Brasil e Croácia, o Brasil talvez não teria sido eliminado. E um dos melhores jogos de futebol que eu vi na minha vida nos últimos anos foi a Argentina e França, que eu sou fã do futebol argentino, porque compete, vive o jogo. Eu acho que isso falta para nós. E quando se tem isso, aí tem uma distância um pouquinho grande entre um time violento e um time competitivo. E se você não for competitivo com uma equipe desse nível, teria sido definido hoje a final. Concordo plenamente com o primeiro tempo, mas você já viu um crescimento da equipe no final do primeiro tempo, até sair o gol, já teve uma chance como Zenga, cruzamento que a bola passa. Você acha que assim, o time foi crescendo durante a partida, a ponto de até dominar parte do segundo tempo, muito porque os jogadores conseguiram se acostumar com o clima de decisão, uma final que não é todo dia porque você está, e se vocês podem levar isso no jogo da volta lá no Allianz Parque? Não, sem dúvida. Como nós terminamos, tem que ser o nosso início. No segundo tempo agora da decisão. Houve-se uma evolução, porém eu acho que foram situações esporádicas, né? Às vezes uma transição, um contra-ataque, uma finalização, e isso inevitavelmente traz um pouco mais de confiança. Daqui a pouco o Palmeiras um pouco mais precavido, baixa as linhas, espera um pouquinho. Eu acho que foi mais nessas situações esporádicas de lances individuais, principalmente com as escapadas do Tocantins, alguma finalização como exemplo, que a gente conseguiu ficar um pouco vivo no jogo. Eu acho que o segundo tempo, aí sim, uma evolução de jogo, de proposta, de ficar com a bola, de começar a ganhar mais as segundas bolas para a gente poder ter volume ofensivo, a gente baixar um pouquinho mais também quando entrasse o passe para a gente poder competir no nosso campo. Mas eu concordo que alguns lampejos ali no primeiro tempo fizeram com que a equipe começasse a evoluir depois do início, né, de uma decisão. Como você falou, eu concordo plenamente. A gente sabe que é uma campanha sólida, histórica, e que não é normal, e não vai acontecer sempre. Nós vamos sempre trabalhar por isso, mas o Palmeiras, o ano que vem, talvez esteja na final. A Água Santa a gente sabe que é um pouco difícil. Então, eu concordo com essa linha. Ô, Thiago, boa noite. Eu, na sexta-feira, fiz uma brincadeira contigo em relação à questão do plano do Abel Ferreira, né, que foi uma coisa que caiu no gosto do torcedor do Palmeiras, atrás. E aí eu brinquei contigo em relação se você tinha um plano contra esse Palmeiras. Aí o que nós vimos foi um Água Santa muito competitivo, como você falou, conquistando essa primeira vitória no primeiro jogo. A minha pergunta para você é a seguinte: queria que você analisasse essa questão tática, se você reconhece que talvez individualmente, Carpini contra Abel Ferreira, taticamente você se sobressaiu, e como conter esse Palmeiras que certamente daqui a uma semana vai babando no Allianz Parque. Bom, não, acho que não. Eu admiro muito o Abel, o trabalho dele, falei isso inclusive na nossa coletiva sexta-feira, né, da capacidade. Eu não preciso ficar aqui falando de tudo que o Abel conquistou, os números falam por si só, né? É claro que as peças individuais que ele tem, essas variações com maior capacidade de definir o jogo, e eu acho que taticamente em alguns pontos a minha equipe funcionou e a equipe dele em outros pontos também funcionou. Então acho que foi um jogo bem parelho, disputado nos detalhes. Talvez os momentos que a gente conseguiu pôr a bola para dentro, fazer o gol, fizeram a diferença. Logo que nós fizemos o gol, nós já viemos para o intervalo, baixamos os ânimos. Quando a gente tomou um empate, a gente não sentiu, continuou jogando, competindo, e aos 43, o último lance ali que a gente conseguiu fazer o segundo. Então foram bons momentos. Talvez se o gol sai com 25 do segundo tempo, seria um outro contexto.
Então eu acho que na verdade não tem essa do o Carpini venceu o Abel é melhor ou pior, mesmo porque eu acho que ele é melhor, mas a minha equipe hoje foi melhor, ou pelo menos mais eficiente. Pode ir, Vini. Você falou sobre ter a posse, construir, jogar futebol. Questionando o Carpini em relação à posse de bola. Força no sistema defensivo. Força no sistema defensivo do time. Mal, né? 3 jogos que não 7 gols sofridos em 3 jogos, mas os últimos 12 jogos. 3 ou 4, é isso mesmo. Hoje foi o quarto. Exatamente. Nós pagamos muito pelo nosso primeiro jogo. Nós fizemos, talvez, na minha opinião, aí, um dos jogos mais consistentes contra a Ferroviária na nossa estreia. E em 10 minutos nós perdemos o jogo. Tomamos 3 gols assim e nós sentimos esse baque. E na quarta-feira nós tínhamos o Corinthians na Neoquímica, estreando com todo o time titular e tomamos mais 3 porradas. Então a gente demorou um pouquinho para assimilar essa situação, colocar as coisas no lugar novamente, mas em momento algum nós mudamos aquilo que vinha sendo feito, as nossas convicções, o nosso trabalho, o nosso discurso interno, que é muito diferente do discurso externo, né? Externo a gente é um pouquinho mais pés no chão, mais precavido, mas internamente a gente acreditava muito. Não acreditava numa final, mas acreditava numa campanha sólida, segura, sem correr risco de baixamento. O Água Santa, o primeiro ponto do Água Santa é se consolidar como uma equipe de Serião do Paulistão, buscar o calendário nacional, à medida do possível classificar, e nós fomos passo a passo buscando todos esses pontos. Professor, aqui, boa noite, tudo bem? Queria que você falasse dos Brunos, né? O Bruno foi bastante protagonista, mas ainda com os gols. Também o Bruno Xavier, que era uma peça que a gente via bastante no time titular e hoje você optou por começar no banco, depois ele entrou. Então, se você pudesse falar dos dois Brunos, por favor. Certo. Bom, o Mezenga é um cara de última bola, como nós vimos aí, o finalizador. Acho que agora são 7 gols na competição, um dos artilheiros. Já foi artilheiro do próprio Paulistão em 2021. Então, um cara que, até em relação ao sistema defensivo, que foi a pergunta anterior, acho que faltou esse ponto. É um cara que a tirada dele do Luan é muito forte, então o nosso sistema começa muito nessa pressão dos atacantes e o Bruno é um cara fundamental nisso. E o Xavier, eu achei que, apesar dele ter sido titular quase 100% da competição, eu entendia que pela nossa estratégia, aquilo que nós pensávamos para o jogo, eu tentei inverter o Tocantins para ter algum duelo ali com o Rocha e segurar um pouco essa dobra do Rocha com o Dudu. Do lado contrário, o Todinho flutuar um pouco mais e a gente ter um pouquinho mais a bola. Em alguns pontos funcionou, em outros não. Então acho que isso mostra o que nós temos de grupo, de unidade, né? O cara que participou todos os jogos, no jogo mais importante ficou fora e quando entrou foi muito importante, finalizou, bola na trave, competiu. E agora para o segundo jogo vamos definir alguma outra situação. Pensando e projetando agora o próximo jogo, vocês acabaram passando, acabou fugindo um pouquinho do gramado sintético, tanto na final, quanto hoje, teve até a opção de jogar no Daniel, tornou um sintético. Agora vão tentar fugir do várias partes do gramado sintético. Vocês pensam numa preparação específica visando o gramado artificial, até mesmo conversar com o Santo André, treinar com o Daniel durante a semana por conta disso? Não. Até porque o ano passado eu trabalhei no Santo André e o sintético do Santo André é bem diferente do Allianz. Eu acho que não... Talvez o passe, a bola um pouquinho mais rápida, fique um pouco mais próximo, mas é muito diferente. Então, eu não pretendo fazer nenhuma preparação diferente. É o que nós temos, vamos enfrentar também o gramado sintético, não é motivos nenhum. Temos boas lembranças do Allianz, né, as quartas de finais contra o São Paulo. Esses atletas já tiveram oportunidade, não só nesse Paulistão, em outros momentos, de jogar nesse tipo de piso. Então é uma adaptação que ela tem que ser rápida no aquecimento, né? É lá que vai ser o jogo. Inclusive, da minha parte, em alguns momentos se falaram de muitos estádios, Bruno José Daniel, Neoquímica, até o Allianz em 2 jogos. Eu também não veria problema se fosse definido dessa maneira. Mas agora é o que nós temos que enfrentar também essa diversidade. Óbvio que o Palmeiras é uma equipe muito mais adaptada a jogar na sua casa, com a sua torcida, no seu gramado, mas um time como o Água Santa é tão inferior em muitos aspectos, e a gente reconhece isso. Chegar numa decisão, conseguir levar uma vantagem irrisória, que quase que não é uma vantagem contra um Palmeiras em casa, a gente tem que passar também por cima dessa diversidade. Quarta-feira lá dentro do vestiário, conversando contigo, você falou, já que chegamos até aqui, por que não podemos sonhar mais alto? Eu te pergunto, de alguma maneira você em algum momento sonhou em sair desse primeiro jogo com uma vitória? E se você puder revelar, qual foi o papo que você teve com os seus jogadores dentro do vestiário antes do jogo começar? Antes eu não vou te falar todos os detalhes, mas o papo foi quente.
papo de uma final, papo de um time competitivo. Eu sempre tive algumas, como todos, né, metas e objetivos na vida. O meu objetivo esse ano era avançar um pouco mais das quartas. Classifiquei algumas vezes, meu 4º campeonato paulista, e eu queria ir um pouco mais. Não imaginava ir tão assim. Mas como eu te falei, nós nos permitimos sonhar agora. Eu não sonhei com um jogo específico, uma vitória, um empate, uma derrota, não sei. Mas eu sonho muito com esse título, em ser campeão, em seguir fazendo história. Eu acho que é uma coisa que vai marcar muito, né, o futebol, algumas coisas internas que o clube precisa de mudanças e passa por esse momento. Então, eu sonho sim com um título. E isso nós vamos trabalhar muito para conquistar. Está tudo em aberto, não tem nada definido. Como eu falei, essa vantagem no primeiro jogo para enfrentar um adversário desse quilate no Allianz Parque é quase que irrisória, quase que nada. Então, 0-0, vamos para o segundo tempo, consistente, pezinho no chão, com a mesma simplicidade que nos trouxe até aqui. E o Thiago Carpini, uma das vozes interessantes de se ouvir no futebol brasileiro de hoje, né? E deu tempo certinho. O Abel Ferreira acabou de se posicionar. Eles combinaram bem com ele. Boa, mandou avisar. Segura aí, professor. E agora ele está pronto para falar. Porque vimos alguns erros que não são normais dessa equipe alviverde. Subscrevo todas as palavras que acabaste de dizer. O microfone do Abel está sem áudio agora. Conseguem ouvir? Conseguem ouvir? Ah, ok. E nós olharmos para aquilo que foi os 2 golos que sofremos. Está sem áudio o microfone. Conseguem ouvir? Não. Espera aí, conseguem ouvir? O nosso microfone. Conseguem? Vou estar aqui a apertar. Ok. Mas ele estava terminou a resposta, né? Você está incomodado, meu, com o jogo de hoje? É isso pelo que a gente pôde perceber com essa... Não, já vos disse, não gosto de perder, não estão à espera que eu chegue aqui que me ria. Hoje não fizemos um bom jogo. No futebol a mim nada me surpreende, quando eu continuo a dizer, desde que a Itália ficou fora, depois de ter sido campeã da Europa, fora da Copa do Mundo, eliminada pelo Macedónia, eu acredito tudo no futebol. E portanto hoje o que se passou aqui, para além do futebol, porque no futebol é a eficácia, nós não podemos dar nada a este tipo de adversários que acreditam. E muito honestamente acho que merecemos perder. Acho que a única coisa de positiva neste jogo mesmo é que se fosse uma final ou um jogo só, íamos ficar a bater palmas no final ao Água Santa, porque foi melhor hoje. A única coisa positiva, volto a repetir, do jogo é que temos a oportunidade 2-8 em nossa casa de poder reverter ou então passar uma grande vergonha. É isto que vai acontecer. Ou revertemos ou vamos passar uma vergonha. Abel, na sexta-feira eu também te perguntei na entrevista coletiva justamente sobre o planejamento, né, o seu plano agora para a maratona de jogos do Palmeiras no mês de abril. Diante da atuação que o time teve hoje, do placar adverso, pensando depois no jogo de volta também no Allianz Parque, esse plano, de alguma forma, ele pode ser alterado, ainda mais pensando no jogo de quarta-feira e a estreia da Libertadores? Não, não vai ser alterado. Nós, 24 horas, temos daqui a... Procuramos pedir que este jogo fosse no sábado, mas por questões de televisão, né, porque agora vamos ter uma viagem imensa. Apesar de a final noutros estados ser às 8h30, este jogo podia perfeitamente e nos dava uma margem de poder fazer a viagem, de preparar este jogo, de preparar o próximo, mas é assim que é o futebol brasileiro e ponto, e nós vamos ter que procurar a cada jogo, como fizemos, escolher a gestão de energia para jogar na máxima força. Isso não há milagres. E se tiverem que jogar no próximo jogo 11, vão jogar 11. Eu já vos disse, não é em função da derrota. Eu sempre vos disse que, ou disse-vos há bem pouco tempo, que este mês ia testar os nossos limites, ia testar a competência e a capacidade do nosso elenco, e é isso que vai acontecer. Boa noite. Sexta-feira, a equipe do Água Santa fez uma menção sobre a final, falando que o Palmeiras não poderia vencer isso na questão da vontade. E hoje surpreendeu esse integrante do Água Santa jogando de peito aberto.
diante da equipe do Palmeiras, um jogo muito equilibrado. Em contrapartida, o Palmeiras tem que ter um calendário muito apertado, que dessa vez teve uma volta. Teoricamente, você acredita também na queda do desempenho do Palmeiras a partir de hoje, a essa questão de a diminuição do jogo, o ritmo do jogo pode ser um dos problemas que o Palmeiras teve hoje? Olha, eu se quiser andar atrás de explicações ou de justificações e dizer, pois, mas não tivemos o Everton, não tivemos o Veiga, não tivemos o Rony para preparar este... Não vou entrar por aí. Dar os parabéns ao Água Santa, hoje foi melhor e ponto. Abel, boa noite. Você, em decisões, costuma falar em montanhas que precisa superar. Qual é o tamanho da montanha que você tem para superar na próxima? Grande, muito grande. Já vos disse, ou vamos passar uma grande vergonha ou vamos dar a volta. Agora que é grande, acho que os meus jogadores no final perceberam a mensagem que eu já lhes tinha passado. Mas como te digo, eu resumo o jogo aos 2 golos que nós sofremos. A consequência do primeiro golo, como ela surge, podia ter sido o golo antes do escanteio, e o segundo. Foi em 2 momentos críticos no jogo, um na final da primeira parte, outro na final da segunda. Eu vou voltar a dizer, mais do que dizer que nós não fomos, não tivemos no nosso normal, e não tivemos, prefiro valorizar o que o Água Santa fez, como te disse. Hoje foram melhores que o Palmeiras. O Abel, no ano passado, né, o torcedor já se apega muito isso, o Palmeiras foi uma grande partida do ano passado, no São Paulo, foi obrigado. Como é que você imagina esse cenário lá, o torcedor, toda aquela motivação que teve no ano passado, é isso que você vai levar agora? De passado vive museu, nós vivemos de atitude competitiva, demonstrar a vontade, querer que o que ganhamos é passado e continuar com a fome de ganhar títulos e de ganhar competições. É isso que nós temos que demonstrar dentro de campo, uma atitude diferente. Como te disse, acho que a única coisa de positiva que levamos aqui hoje é a oportunidade, porque se fosse um jogo um só, que eu defendo um jogo eu defendo. Para mim, eu faço isto com todo o gosto, mas se fosse eu que decidisse, afinal era um jogo só, mas não sou eu que decido, não é essa a minha função. A única coisa de positivo que tem é que nós temos a oportunidade de levar o jogo para a nossa casa e jogar em nossa casa com os nossos torcedores, sim, que nos vão ajudar, como ajudaram hoje, e procurar reverter este resultado. Adel, o Thiago estava comentando sobre a preocupação dele sobre o jogo em relação ao sintético. Como que você vê essa questão em relação ao Palmeiras conseguir essa diferença e o Thiago está te mostrando essa batida? Quem é que falou do sintético? Mas eles jogaram lá com o São Paulo. Ele não reclamou. Não reclamou. Ele falou para ele. Então entendam-se, eu não me quero chatear com jornalistas, não entendam-se. Só para você. Isso. Tenho a ilusão como... Mas eles jogaram lá contra quem? Jogaram, só para ajudar. Ele foi questionado sobre o gramado e disse que por ele não tem problema nenhum. Então... É por isso que às vezes nós temos de ter cuidado quando não ouvimos o que os outros dizem, as perguntas saem tortas e depois dá confusão. Não há, como hoje, o gramado era igual para os dois, no próximo jogo o gramado é igual para os dois. A atmosfera, como te disse, vamos procurar um jogo de cada vez. Aceitar a derrota hoje, dar os parabéns ao nosso adversário, preparar o jogo de quarta-feira e domingo estar com a máxima força para poder reverter este resultado. Abel, apesar da atuação do Palmeiras, o Henrique desencantou enfim no Campeonato Paulista e depois do gol dele vocês tiveram um momento muito bacana que ele veio te cumprimentar. Queria que você falasse sobre o Henrique, a importância desse gol e se ele pode pintar eventualmente no time titular no próximo jogo. Eu disse-vos a vocês já no início da época que este ano que vamos correr riscos com muita gente jovem no plantel, a ter que jogar, a ter que assumir, a ter que entrar. Ainda hoje estávamos com 3 pontas no banco, né? Tinha Dudu de um lado, tive Breno do outro e depois queria fazer substituições para pontas, só tinha o Giovanni, não tinha outro. Se eu quisesse trocar o Rony no final por outra ponta, não tinha. Portanto, Fabinho tem entrado muito bem. Eu disse-vos e vou voltar a repetir. Este mês vai testar o nosso elenco. Vai testar, não o nosso 11 base, mas vai testar o nosso elenco e perceber ao nível que nós estamos. É tão simples quanto isso. O que fazer para diminuir a diferença numérica do Água Santa no meio de campo? Tem 5 jogadores, o Palmeiras tem diferença. Tem sempre 2 jogadores do Água Santa sobrando. Em relação ao seu meio de campo. Com os gols, por exemplo.
Eles têm 5 no meio. Eu só vi 2 mais 1, que eles pressionavam em 4-4-2, era o segundo centroavante ou o 10, que por sinal fez um grande jogo, né? Eu volto-vos a dizer isto e não quero... Eu parece que sou repetitivo, mas eu vejo jogadores aqui e digo, como é que é possível este jogador estar no Água Santa? Como é que é possível este jogador estar no Água Santa? Eles fazem o jogo das vidas deles contra nós, e é isso que está a acontecer. Não tem a ver com relação numérica, eles estavam 11 contra 11. Estavam 11 contra 11, não vi o Água Santa com 15 ou 16. Estavam 11 contra 11, portanto não havia relação numérica, era igual, não houve expulsões, não houve nada. O que houve foi muita vontade do nosso adversário, muita ilusão, muita fé, muito acreditar, qualidade, organização, e hoje foram melhores, ponto. E nós não tivemos ao nosso nível, né? Na segunda parte, apesar de nós termos feito um golo, eu vou ver as oportunidades minhas e do adversário tiveram mais que nós. Por isso eu digo, 2-1, o resultado 2 é justo, e a única coisa positiva que leva daqui, porque acontece, não é? Nós, durante uma época inteira, nós não vamos ganhar sempre, também já vos disse aqui, e a única coisa positiva é a oportunidade de ser uma final a 2 mãos, porque só aqui no Brasil é que existe isso, de nós podermos agora em casa poder reverter este resultado. É a única coisa positiva que eu vejo neste jogo. Boa noite. Dá para dizer, em termos de resultado, você falou aqui, que tem atuação, que hoje foi um jogo atípico assim, do Palmeiras. Queria que você dissesse pra gente o que você encontrou no vestiário desse agora, né, no final do jogo. Os jogadores tiveram a compreensão que você está tendo agora de que não foi a melhor atuação, que te faz acreditar que o Palmeiras pode superar e reverter esse resultado no jogo de volta, já que tem essa oportunidade. Em primeiro lugar, dizer-vos que quando não ganhamos, a responsabilidade é minha. A responsabilidade do resultado hoje é minha. Não fomos capazes, o treinador não foi capaz de ajudar os jogadores, porque há momentos que os jogadores precisam de ajuda e se calhar hoje não fui capaz de os conseguir ajudar. Acho que no final do jogo não foi preciso falar muito com eles. Eles são inteligentes, já nos conhecemos há muito tempo. Temos um passado recente muito positivo, mas, como te disse, se nós não formos competitivos, porque competir é a base de tudo, não é? Competir é a base de tudo, depois a qualidade, nós podemos pôr a qualidade, mas se nós não formos competitivos, se acharmos que esta bola não, eu vou ganhá-la a seguir. E não foi isto que aconteceu hoje. Portanto, sim, acho que é um jogo atípico, mas no futebol, a magia do futebol é isto mesmo. E nós temos de estar preparados, não foi por falta de aviso, mas como te digo, se nós fizermos um esforço para dissecar os 2 golos que sofremos, analisar os 2 golos que sofremos, não vou estar a falar muito mais. Basta olhar para os 2 golos e nós percebemos, os nossos jogadores percebem o que é que têm que fazer nos 2 golos que nós sofremos. Não está em causa o mérito do adversário, mas eu não vou aqui falar com vocês, mas quando nós estivermos juntos, eu vou-lhes mostrar, eles sabem o que é que nós temos que fazer. Não é? Há alturas que a bola tem que ir para o mato, porque é jogo de campeonato. Não é? É assim que tem que ser. Quem quer ganhar títulos não pode baixar a guarda nunca. E sobretudo quando estamos a decidir finais em que não podemos dar nada ao nosso adversário. O nosso adversário na primeira parte fez um chute fora da área que a bola saiu fora e teve uma transição que deu canto e deu golo. E o futebol é isto, é eficácia. Na segunda parte eu acho que o adversário foi melhor que nós. Na primeira não foi, na segunda foi e mereceu ganhar. Na minha opinião. Curiosamente, a terceira final você não ganha o primeiro jogo, final de Paulista, no caso. E eu queria saber como que você vê esse aspecto, tanto para o jogo da volta quanto para os outros. Eu não tenho uma varinha mágica para saber o que é que vai acontecer no próximo jogo. Eu sei o que é que nós queremos, eu sei o que é que o adversário quer também. Como disse, ainda temos uma grande viagem pelo meio. Queríamos muito que o nosso jogo fosse ontem, este jogo fosse ontem, não deu. Vamos jogar como podemos, é assim que está o calendário, ele é igual para todos. Vamos nos atirar com o que nós temos, tentar procurar preparar o jogo da melhor forma física, técnica, tática, mental para o próximo jogo, contando com o apoio dos nossos torcedores, que hoje foram, mais uma vez, tem sido um 13º jogador, mesmo com alguns erros que nós temos cometido, os torcedores têm sempre utilizado uma canção que nos empolga, que nos embala, e contamos também com a ajuda deles. Acho que vai ser fundamental a ajuda deles no próximo jogo para nos empurrar também.
Abel, você na coletiva da Federação Paulista bateu muito nessa tecla de que o Palmeiras precisaria ser competitivo. Tenho certeza que você falou no vestiário agora, como você comentou. Na eliminação do Corinthians por Ituano, pós-jogo, que mais foi falado, inclusive pelos jogadores. O Corinthians entrou abaixo, não foi competitivo contra o Ituano. E aí, isso é recorrente aqui no futebol brasileiro. E eu te pergunto, mesmo avisando, mesmo vocês técnicos dando todos os recados, mesmo as zebras acontecendo, por que é tão difícil manter a mesma pegada, manter o time grande tão competitivo contra os times menores? Nós não vamos ser 100% vitoriosos, ok? Nós temos demonstrado ao longo do tempo que somos essa equipa consistente. Nós temos sido uma equipa muito consistente. Hoje não fomos. Espero que este jogo seja o jogo fora da caixa que todas as equipas têm. Por isso eu disse, se fosse final única, se fosse só um jogo só, o Água Santa estava a festejar com todo o mérito. Se fosse só um jogo só. Como tem 2 jogos, temos a oportunidade agora da nossa casa de reverter isto. Mas eu já estou há tempo suficiente no Brasil para entender a mentalidade. A mentalidade de que quando eu chego aqui, agora já chega. Não, não chega. Não chega. É preciso continuar. Por isso é que é tão difícil. Vocês olhem para o passado e vejam quantas equipas conseguem estar a ganhar de forma consistente. De forma consistente. É difícil, nós sabemos. E tem outra, é que nós temos o alvo nas costas. O alvo está nas costas. Toda a equipa quer jogar connosco. Só jogar com o Palmeiras é uma motivação tremenda. Disputar uma final ainda mais. Se me perguntas se o nosso elenco é mais qualificado que o Água Santa, não tenho dúvidas nenhumas. Mas quando é para competir, foi aquilo que eu falei na Federação Paulista de Futebol. Se nós acharmos que a qualidade só chega, a vontade, as capacidades coletivas vêm acima, para mim, vêm acima do talento, não é? Vêm acima do talento. E hoje, volto a referir, nós não tivemos ao nosso melhor nível, cometemos erros que não é normal, essa não é a imagem da nossa equipa, não é essa a nossa equipa, mas mais uma vez volto a referir, prefiro dar mérito a quem o tem e dar mérito ao adversário, porque acreditou nos nossos erros, que assim que funciona, acreditou numa bola parada e saiu daqui hoje com a vitória e fez 2 golos em momentos críticos de jogo, no final da primeira parte, no finalzinho da primeira parte e no finalzinho da segunda. Terminada então a entrevista coletiva do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que teve alguns temas recorrentes. Aliás, um deles encerrou, né, a coletiva. O foco, a questão mental.